Bem-vindos à escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo, uma escola diferente. Você sentiu uma forte presença de Deus em nossa última reunião e aprendeu o que significa o batismo no Espírito Santo e viu como Deus usa esse batismo para tornar você uma testemunha viva. Hoje, Morris Cerullo vai falar com você sobre como essa mensagem ungida nasceu de uma grande experiência que ele teve com Deus. Vamos agora receber o homem que Deus levantou para treinar seu exército em todo o mundo, o presidente de World Evangelism, Morris Cerullo. Deus os abençoe. Podem sentar-se em sua maravilhosa presença. Mas vivemos em dois mundos. Vivemos num mundo natural e vivemos num mundo espiritual. Eu gostaria que fosse o contrário, mas não é. Até que algo aconteça. Aqui, neste mundo natural, o homem natural está fazendo descobertas realmente fenomenais, tremendas. Uma abertura fantástica no mundo natural. E que eu quero dizer por uma abertura? A abertura é quando surge certo conhecimento repentino que leva você através de uma linha de defesa. E nos últimos 75 anos, nós fizemos mais descobertas neste mundo físico do que em toda a história do mundo. Que é isso, Morris Cerullo? É um acontecimento no mundo natural. Mas por que não mandamos um foguete à Lua há 1000 anos atrás? Alguém disse que somos mais sabidos do que o homem de 2000 anos atrás. Eu não sei como interpretar uma coisa dessas. Eu creio que temos o mesmo miolo aqui que Adão tinha. Nos últimos 75 anos, que espécie de descobertas fizemos? Eletricidade, água corrente, outros confortos, vamos, automóveis, aviões, foguetes, refrigeradores, máquinas de lavar, tudo nos últimos 75 anos. Você me diz, Morris Cerullo, o que acontece? Eu vou dizer o que acontece, irmão. Jesus vai voltar. Vai. Não olhe para Morris Cerullo desse jeito. É isso mesmo, irmão? Vamos, então essa é a verdade, não é um treinamento. Jesus vai voltar. Estamos fazendo descobertas incríveis. No mundo natural, grandes conhecimentos. Quando antes havia um muro de defesa impedindo as descobertas, agora estamos rompendo esses muros. Daniel profetizou que seria assim. Nos últimos dias, ele disse que o conhecimento ia aumentar. O mesmo cérebro. Mas está rompendo barreiras, irmão, e penetrando onde a sua mente nunca esteve antes. Revelações. Eu vou dizer, toda a verdade é paralela. Não é mesmo? Agora eu quero fazer uma pergunta. Se toda a verdade... Isto está acontecendo aqui no mundo natural e a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima. Responda-me. O que você acha diante de Deus que vai acontecer no mundo espiritual ao povo de Deus? Eu vou agora ler esse texto. Efésios 1:9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Jesus Cristo. Conhecereis
que é verdade? Quem personifica a verdade? Digam. 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 Qual é o resultado da verdade? Que ele propôs para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Agora, o que é uma revelação? É uma súbita explosão de elevado conhecimento que nos leva além de uma linha de defesa. Ela nos abre o caminho. Olhem aqui. Olhem aqui. Por muito tempo, no coração do povo de Deus, tem havido uma linha de defesa que nós não conseguimos mesmo atravessar. Para podermos entender que possa abrir para nós a manifestação, agora ouçam-me, a manifestação, não a teoria, não a doutrina, não a palavra, mas a manifestação de poder. E nesse grande derramamento de Deus nas diferentes denominações, mais do que nunca antes, a Igreja de Jesus Cristo tem tido sua atenção voltada a um fenômeno espiritual, na palavra de Deus, chamado o batismo no Espírito Santo. E eu tenho visto esse fenômeno acontecer. Agora lembre-se, para que guardemos nossa mente e nosso espírito em perspectiva, algo está acontecendo aqui, por quê? Porque Jesus vai voltar. Quando eu era ainda novo, bem jovem, casado havia pouco tempo, no ano de 1955, Deus tinha me mandado para as nações do mundo. E eu estava numa pequena cidade, Lima, em Ohio. Estava dirigindo uma campanha no ginásio. Estava hospedado num pequeno quarto, sozinho, na ACM. Não podíamos pagar um hotel. Tínhamos de ir para um lugar que nos custasse bem baratinho, $1 por dia no máximo. E eu estava lá no quarto. E estávamos tendo uma grande atuação do Espírito Santo no ginásio. E certa manhã, pelas 4 horas, mais ou menos, não posso precisar bem o tempo, mas no silêncio da noite, ou no princípio da madrugada, antes que o dia surgisse, uma luz entrou no meu quarto, mais clara do que qualquer luz aqui, e iluminou o meu quarto. O quarto todo brilhava como 1.000.000 de luas, sóis e estrelas. Era uma luz paralisante da glória de Deus. E eu dei um pulo da cama e caí com o rosto em terra como um morto. Deus começou a falar comigo. Eu vi sair do meio da glória e da manifestação da sua presença grandes gotas de chuva, caindo como tormenta. Eu tive medo, escondi meu rosto entre os braços. O medo me dominou como resultado dessa manifestação. Eu olhei para cima e levantei a cabeça, eu olhei e levantei a cabeça. E perguntei a Deus, porque eu sabia que era a sua glória que tinha vindo visitar-me. E eu indaguei do Senhor e disse: Senhor, que quer dizer isso? E ele disse a mim: Filho,
Você vai viver para ver a minha manifestação no maior derramamento que eu já mandei. E ele disse: aquelas gotas de chuva representam o Espírito Santo, que eu vou derramar, e vinham descendo, como se não houvesse lugar para mais nada, tal a abundância. Deus disse: eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. E eu olhei ao redor para ver algum instrumento humano, talvez como eu, porque Deus disse que eu iria estar lá e que eu ia ver aquilo, ia viver para ver. E perguntei ao Senhor e disse: Senhor, quem é que tu vais usar nessa manifestação? Agora, essa foi, eu não sei, talvez fosse uma pergunta carnal, mas eu creio que foi uma pergunta normal. Talvez não devamos ser normais para com Deus. Mas sabem o que o Senhor me declarou? Ele me disse: filho, esta não é a obra de um homem, mas esta é a obra do Espírito Santo do Deus vivo. Mas eu quero dizer isto, irmão: nós estamos entrando numa fase espiritual em que Deus vai usar indivíduos como Morris Cerullo, mas quando usar, então nós vamos ficar para trás, irmão, e o homem não será visto. Nós seremos ofuscados por uma obra que é a obra do Espírito Santo, e todos os homens vão ver Jesus. Toma nota, irmão. Escreva isso. Você ouviu? Porque ele não divide a sua glória com alguma personalidade ou com algum ministério. Você não precisa dizer amém, só ouça. Conhecereis o que, irmãos? Vós conhecereis quem é a verdade. Qual é o resultado da verdade? Digam, digam, digam. Agora, eu não deveria dizer, eu sei o que vai ser preciso. Eu ia dizer que não sabia o que vai ser preciso, mas eu volto atrás, porque eu sei o que vai ser preciso. Para Deus pôr nossos olhos em Jesus Cristo, irmãos, de modo que nós vejamos não a teoria, não a doutrina, mas a manifestação. O propósito do derramamento do Espírito Santo é trazer unidade. Agora, eu não estou pedindo que todos pertençam a uma denominação terrena, que pertençamos a um corpo celestial, que nos faz esquecer nossa denominação terrena. Quer pertencer a ela? Pois então pertença a ela, mas não se case com ela. Case-se com o corpo de Cristo. Agora eu espero que não se zanguem comigo. Quantos aqui sabem que eu amo vocês? Vamos. Quantos sabem que eu amo vocês? Quantos sabem que eu não quero ofendê-los? Quantos de vocês sabem que eu não quero que venha aqui a essa escola pelo vídeo sem ter uma experiência? Não se preocupem em encher a cabeça com uma porção de coisas. Deus, precisamos tirar muita coisa e precisamos ser levados àquela abertura, irmão, em que passemos a linha de defesa e tenhamos a experiência. Deus está fazendo algo novo. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas há uma coisa que eu vou dizer daqui a um pouquinho. Eu acho melhor eu avisar vocês.
Você então me diz, Morris Cerulo, do que você está falando? Estou dizendo, irmão, que a hora chegou. Temos de ter alguma coisa a mais. Algo mais. Algo mais. Mas se você não acredita, dê uma boa olhada para o que temos. Alguém me disse que nós já vimos tudo quanto Deus vai fazer nesse mundo. Irmão, eu quero dizer uma coisa. Se essa igreja e se você e eu já vimos tudo aquilo que Deus vai fazer nesse mundo, eu quero lhe dizer, irmão, então nós vamos mal. Se é que Deus não vai visitar este mundo com uma nova onda, com sua divina glória, com seu esplendor, com uma nova manifestação, com a revelação do seu Filho Jesus, de um modo que nós nunca vimos antes. Se Deus não fizer isso, este mundo todo está perdido. Não buscamos grandes igrejas. Vamos! Vocês me ouviram? Graças a Deus por elas, mas isso não basta. Olhamos para os Estados Unidos da América e vemos todas essas grandes igrejas ali. E dizemos, oh glória a Deus, vejam como as igrejas de Deus avançam. Sabe de uma coisa? Os Estados Unidos da América e o Canadá e parte da Europa representam uns 6% de toda a população do mundo. Menos de 6% de toda a população do mundo. 4 bilhões e meio de pessoas. E a América, Canadá e América do Norte representam uns 6% desse total. Quando você vê todos os programas de televisão e ouve todos esses programas de rádio evangélicos na América, e quando vê essas grandes igrejas em cada esquina, não se iluda. Essa é só uma fração do total. 700 milhões de pessoas habitam a Índia. 3 vezes o total da América. Que adoram 300 milhões de deuses. Japão, com menos de 1% de cristãos. E assim por diante. Que Deus nos ofereça uma abertura no mundo espiritual. Que não só venha levantar algumas grandes igrejas na América e a ajudar algumas denominações na América. Que Deus nos dê uma abertura, meus irmãos, no mundo espiritual, que venha conter as forças do paganismo, que nos dê a capacidade de entrar lá na Índia e desafiar cada deus hindu e cada deus budista e cada deus shinto, e nos dê uma experiência pela qual digamos que o Deus que responde com fogo, Ele é que vai ser o nosso Deus, até que todos os profetas de Baal e os adoradores de ídolos do mundo caiam ante a presença e a manifestação de um Deus vivo. Isso que eu quero ver. E eu quero ver vocês fazerem isso. Vamos, falem com o Pai em outras línguas. Vamos, falem com Ele. Fale. Sim, fale. Vá. Sim. Eu vou dizer uma coisa. Se você não fala em outras línguas, eu prometo que você vai falar em outras línguas antes de terminarmos as reuniões. Todos vocês vão voltar para casa sabendo como falar com o Pai. Vão todos voltar para casa sabendo como falar com o Pai. Irmã, o culto do domingo de manhã não faz isso. O culto de domingo à noite também não. Mas, de repente, o que acontece, irmão? Eles vão assistir à reunião de oração. Reunião de
E a Bíblia nos ensina que existem 9 dons do Espírito. Os dons do Espírito, que são cura, milagres, discernimento, palavra de sabedoria, conhecimento, fé e falar em outras línguas, que é um dom do Espírito. Interpretação dessas línguas, profecia. Estes são dons do Espírito. O que ela recebeu? Recebeu uma revelação do mundo espiritual, que lhe deu o dom de falar em línguas, que é a capacitação e tem o propósito múltiplo de principalmente. Porque o que fala uma língua desconhecida não fala aos homens, mas ele fala a Deus, e não vamos agora entrar em nenhuma explicação disso agora. Vamos, não se engane, irmão. Você convoca uma reunião de oração na sua igreja para orar pelos perdidos do seu bairro. Você pode ter 1000 pessoas na sua congregação e cada uma delas pode falar em línguas. E agora me diga, se você tiver 100 pessoas lá nessa reunião de oração, será milagre. Vamos, você tirou a máscara? Vamos, tire. Vamos, tire. Você precisa, vamos. Você tirou a máscara? Você me diz, Morris Cerullo, algo está errado. Isso mesmo, algo está errado. Eu vou lhe dizer o que é, irmão. Algo está errado com a experiência. Temos uma igreja cheia de gente. E por isso eu estou dizendo, nós nunca iremos salvar o mundo através do púlpito, porque o pastor sozinho não consegue. Simplesmente não pode. Por isso Deus trouxe vocês aqui, donas de casa e pessoas das mais variadas atividades, profissões, porque Ele vai mandá-los de volta às suas igrejas, irmãos, e vocês vão ser instrumentos que vão ser usados ao lado do seu pastor e ao lado dos outros líderes em sua igreja para fazer as obras de Deus e mudar o ambiente da sua igreja e da sua cidade. Aleluia! 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 E a sua igreja será outra. Você vai voltar, irmão. E você vai ser diferente. Você agora vai se destacar em sua igreja. Glória a Deus. Você vai ser um elemento útil, irmão. Você vai ser como uma luz brilhando nas trevas. Oh, aleluia! Aleluia! Não estou tentando pregar doutrina, só tentando dar uma revelação. Ouça-me. Quando todo filho de Deus, toda pessoa, todo indivíduo nasce de novo, quando nasce de novo, ele recebe o Espírito de Deus, toda pessoa. Você não pode nascer de novo sem o Espírito de Deus. Por quê? Porque quando Cristo entra em seu coração, a Bíblia diz que Deus lhe dá o Espírito de seu Filho. Ele não pode dar o Espírito de seu Filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai, sem dar o Espírito Santo, porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um, bem como 3 em 1. Agora alguém pergunta, Morris Cerullo, alguém pode ser parcialmente cheio do Espírito Santo? Ouça-me. Eu tenho um copo aqui na mão. Vamos fazer de conta. Eu quero que você imagine que esse copo é a sua vida. É um vaso. Diga, é um vaso. Olhe para cá. Um vaso. Diga de novo. Esta é minha vida. Agora, eu nasci de novo. Quando nasci de novo, eu nasci do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em mim. Aqui. E quando eu sou uma criança. Quando o seu filhinho nasce, você não pega as chaves do seu carro
entrega a ele para ele ir a guiar na rua. E seria uma tolice. Você não pega o talão de cheques e entrega a um adolescente. Eu creio que você sabe do que eu estou falando por experiência. Você não faz isso, faz? Por que não faz isso? Porque sabe que ele não tem juízo, ele não sabe como... Ele ainda não tem a experiência ou a compreensão do valor do dinheiro. Porque ele não trabalhou para isso. E não teve de sair e suar para ganhar o dinheiro. E quando isso acontecer, então ele vai passar a compreender o valor que o dinheiro tem. Então tem de haver uma maturidade. Digamos que esta água que eu tenho aqui, neste jarro, representa o Espírito Santo. Agora a pergunta é, pode o vaso ser parcialmente cheio do Espírito Santo? Sim. E você é salvo? Você nasceu de novo pelo Espírito de Deus. Você tem esse tanto. Você nasceu de novo. Cristo está em seu coração. Você começa a ler a palavra de Deus. Você começa a andar no Espírito. Deus começa a agir em sua vida. Faz o que? Você é como um barro nas mãos do Criador. Você é barro. Ele molda você, ele modela. O que acontece? Você recebe um pouco mais, você recebe um pouquinho mais. Algo acontece e submete à sua vida. Existem coisas em certas áreas da sua vida que desagradam a Deus e você começa a colocá-las no altar. Quando começa a entregá-las a Deus, e o que acontece? Ao passo que essas coisas carnais em sua vida são substituídas pela manifestação do Espírito. Quanto mais cede, quanto mais se consagra, quanto mais dá a sua vida, mais você recebe, 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 mais você recebe. Existem 9 dons do Espírito. Em algum lugar aqui, quando nasceu de novo, até aqui, irmão, você se quebrantou e recebeu o dom de línguas. E agora você fala em línguas. Eu digo isso espiritualmente. Você pode falar em línguas. E então talvez em algum lugar Deus usa você com o dom de cura. E Deus agora manifesta seu poder de cura através de você. E em algum lugar aqui Ele começa a usar você com o dom de dar mensagens em outras línguas. Ou interpretação dessas línguas. Ou de profecia. Agora você está tendo revelações no mundo espiritual. Você vem a uma escola dessas? Graças a Deus. O que aconteceu, irmão? Eu vou dizer o que acontece. De repente, você é cheio. Mas, Mauro e Cirulo, pode um vaso ser cheio do Espírito sem ser batizado? Esse vaso está cheio, mas agora note. E agora? Vamos lá, agora, Senhor, agora. Esse vaso está o quê? Está o quê? Está o quê? Está o quê? Como você sabe? Vamos. Como você sabe? Eu vou dizer como você sabe. Porque agora este vaso não está só cheio, irmão. E não está só transbordando, mas agora está submergido em Deus, até ao ponto em que Ele tem o Espírito sem medida. Você não pode mais medi-lo, irmão. E o que Jesus diz quando Ele falou aos discípulos: vão ao cenáculo?
Mas sabe o que Jesus lhes prometeu? Ele disse que fossem para o cenáculo e não saíssem de lá até serem batizados. João profetizou e ele prometeu que iria vir um outro depois dele, mais poderoso que ele, cujas sandálias ele não era digno de desatar. E essa pessoa iria fazer o quê? Ele iria batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo.